Meus queridos irmãos, qual é o grande mandamento? O grande mandamento, Jesus, em Mateus 22, nós vemos que no capítulo 34, muitas vezes, até para desafiar ao nosso Senhor, os fariseus chegaram e disseram assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui o interessante é que, para tentar Jesus, tentaram indagá-lo para achar alguma coisa do que o podiam acusar. E vendo a sabedoria de Jesus na resposta e como ele tinha calado os saduceus, eles decidiram perguntar isso. Irmãos, hoje não é de maneira diferente, mas o grande problema hoje não é somente a questão do desafiar. Hoje não somente é a questão de perguntar, para indagar, até ironicamente, para ver, o que vai dizer, senão o consenso. A gente recebe algumas mensagens, nós aconselhamos alguns irmãos, e hoje o que mais tem se reclamado é não somente sobre o primeiro mandamento, mas automaticamente o segundo mandamento, esqueci a palavra, o segundo mandamento, ele valida o primeiro. Não, como que isso? Não valida o que está escrito, mas o que isso gera em mim. Porque se eu amo a Deus de todo o seu coração, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha vida, com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho, se eu tudo o que eu tenho coloco como energia para amar a Deus, o Deus que me amou primeiro, não tem como eu não amar aquilo que Deus ama. Não tem como amar aqueles pelos quais Jesus entregou a sua vida. Ou seja, não dá, porque se eu não pratico o segundo, o primeiro é mentira. Eu não posso amar a Deus e desprezar o segundo mandamento. E isso que nós vemos hoje. A gente sente, a gente percebe, e aquela reclamação. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, a gente vê não somente o desprezo, a falta de amor, a falta de atenção, a falta de serviço. Que serviço, irmão? Jesus disse: aquele que quer ser maior no reino dos céus, se faça de menor, sirva aos outros. Como vimos Paulo dizendo assim: considerem-se ou considerem os outros superiores a vocês. Qual é o que ele diz assim? Façam o meu gozo pleno, que vocês sintam o mesmo que eu sinto. O que é o mesmo que eu sinto? O que Jesus sentiu. O que Jesus sentiu? Que sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas antes se humilhou no servo, para obedecer a Deus, mas para servir aos homens, para amar os homens, para cuidar dos homens. Então, irmão, é importante, e não somente isso, mas há um
parece que é uma conspiração que leva as pessoas a pregarem o contrário. Ou seja, tem gente machucada, sim, realmente, mas a Bíblia nos ensina que o mais forte, ele deve abrir mão de si mesmo por causa do mais fraco. E hoje, na verdade, não. Hoje, eu que não preciso, eu não sou carente, não. Mas você é carente, você é o irmão, que está cheio de mimimi, irmão. As pessoas que chegam a Jesus, elas vêm com águas de fora. Elas chegam a Jesus por causa do amor de Jesus. E a única maneira desse amor ser manifestado nesse mundo é através de você, através de mim. Então é importante que a gente mude o nosso entendimento. Vemos muitas pregações dizendo, o irmão me cumprimentou, e aí sim, irmão. Vemos muita gente subindo em lugares que a responsabilidade é grande, subindo em púlpitos para pregar, para cantar, para adorar, seja o que for, irmão. E as pessoas, quando descem, parece que não descessem, elas ficam nas alturas. Quando descem, não cumprimentam. Quando descem, não ajudam. É fácil você pregar sobre família, sobre matrimônio, sobre qualquer coisa, e você não aplicar aquilo que você prega lá em cima. Não adianta você dizer que você tem a fórmula mágica para que dê certo, e você mostrar isso numa pregação, numa palestra, mas você não ouvir, ou não ver, ou não perceber as pessoas sentindo falta dessas coisas. Então, é muito importante ver as palavras do nosso Senhor. Essas palavras que dizem que nesses mandamentos se encerra. Ele encerrou toda a lei e os profetas. A lei, Pentateuco e os profetas. Tudo o que conhecemos. Jesus encerrou o Antigo Testamento nesses dois mandamentos. Mas se eu não validar o primeiro com o segundo, o primeiro, para mim, não é verdadeiro. A única maneira de eu demonstrar para mim mesmo, não para os outros, e muito menos para Deus, porque Ele sabe o que você faz, como faz, ou Ele sabe com a motivação que você faz aquilo. É importante, meu irmão. Vamos entrar, vamos nos conscientizar, vamos nos derramar, vamos deixar o Espírito Santo falar em nós, e vamos cuidar daqueles que precisam, vamos ouvir aqueles que querem ser ouvidos, aqueles que estão, carentes, sim, irmão. E se você não tem essa carência, mas talvez você já teve, porque talvez no momento que você precisava, você teve, ou posso dizer o meu exemplo, quando eu precisei eu não teve, e Deus me mostrou, porque eu digo, o maior chamado que Deus pode te dar é quando Ele te deixa enxergar, Ele abre os teus olhos para você ver algo que está carente dentro do meio que nós participamos, da nossa igreja local, do nosso lugar, da nossa congregação. E quando você nota alguma falta nisso, é um chamado de Deus para você agir. Então, se você hoje está passando por isso, se você hoje está notando que o teu pastor não te ouve, não chega para conversar, se ele não te aconselha, se aqueles que têm que te aconselhar não te ouvem, se você é desprezado por alguma coisa, mas você hoje está forte e talvez isso não te faça cair. Irmão,
É um chamado de Deus. Olha os outros, porque tem gente que talvez você sabe que nem você é merecedor, mas também você pode viver sem isso, porque nós temos o amor do Pai, que esse é o amor que nos preenche tudo. Mas tem gente que ainda não entendeu o amor do Pai, tem gente que ainda não compreendeu a graça, tem gente ainda que é carente de pessoas e é carente de cuidados, e talvez isso que você está enxergando hoje é para você não somente reclamar que a tua congregação não tem, mas para você enxergar aqueles que talvez não são tão fortes como você, e que você peça a Deus capacidade, graça, misericórdia e sabedoria para você poder cobrir, porque nós somos um corpo, e talvez você foi chamado como um membro, né, que hoje está faltando. Não dá para caminhar sem uma perna, e talvez você seja essa perna que está faltando dentro da tua congregação. Essa é a minha mensagem para esse dia. Estou gravando de noite, mas vai sair amanhã, e eu quero que tenha um dia abençoado, uma semana cheia de glórias. E não deixe curtir, compartilhar, deixar um comentário, faça a sua pergunta, pode me mandar nos comentários, pode mandar, se você quiser, como muitos, manda no WhatsApp, mas não deixe de compartilhar isso, porque talvez Deus possa falar com mais de um, com mais de dois. Deus abençoe, até amanhã, fica na paz e na graça de Deus. Amém.